Então, eu vou falar sobre o tema florais, que eu apresentei no primeiro semestre do 400 no ano passado, na Casa Espírita Amor e Caridade. Eu gostaria de destacar que eu escolhi o tema sem ter conhecimento prévio nenhum sobre o assunto, e por estar curiosa pelo tema, estar na grade, né, de assuntos do 400. Então, florais são extratos líquidos, naturais, inodoros e altamente diluídos de flores, que se dedicam ao equilíbrio dos problemas emocionais, operando em níveis sutis e harmonizando a pessoa internamente e no meio em que vive. A terapia floral foi criada pelo médico inglês Edward Barr na década de 1930. Ele era especialista em bacteriologia, imunologia, fisiologia, patologia, pioneiro com suas pesquisas de vacinas em seu laboratório, trabalhou intensamente junto aos feridos durante a Primeira Guerra Mundial, quando foi vítima de uma grave hemorragia, logo atendido, mas com um prognóstico de 3 meses de vida. Assim que se restabeleceu um pouco, voltou para o seu laboratório, onde trabalhou muito nas suas pesquisas para aproveitar o tempo que ainda tinha. Com o passar do tempo, ele se sentia cada vez mais forte e então curado. Ele mesmo concluiu que foi a consciência de um propósito em sua vida que lhe trouxe de volta à saúde. Seguindo seu trabalho como médico, observava intensamente o paciente, a enfermidade, os sintomas e a reação com os tratamentos aplicados, e concluiu que o mesmo tratamento não curava a mesma doença em diferentes pacientes, que a personalidade do paciente era mais importante do que os sintomas e que o tratamento eficaz devia concentrar-se nas causas da doença. Trabalhou como patologista e bacteriologista no Hospital Homeopático de Londres, entusiasmou-se pela homeopatia por reconhecer a importância da personalidade na doença, assemelhando-se com suas ideias e observações, aprofundou os estudos na obra, né, da homeopatia, e combinando estes princípios, desenvolveu os 7 nosódios de Bach, que eram vacinas orais com efeitos notáveis na saúde geral do paciente em estados crônicos difíceis. Ainda atendia gratuitamente os menos favorecidos em seu consultório e fazia estudos procurando métodos mais puros e simples de cura. Ele começou a coletar plantas, em particular flores, na esperança de substituir seus nosódios por uma série de remédios mais suaves. Em 1929, ele era respeitado por alopatas e homeopatas de toda a Europa, e no seu auge profissional como clínico e pesquisador, obedece a um chamado interior, deixa a cidade e vai para o campo em busca de novos remédios. Então, entre 1930 e 1934, descobriu os 38 remédios florais e escreveu fundamentos de sua nova medicina. Então, as publicações que temos de Bach são os livros Cura-te a ti mesmo, Sofreis de vós mesmos, Livre-se, Os 12 Curadores, e algumas palestras que eu vou pincelar alguns dos principais assuntos. Então, os fundamentos do Dr. Bach com relação à saúde e doença. A doença, em sua essência, é o resultado do conflito entre a alma e a mente, e apenas será erradicada por meio de esforços espirituais e mentais. Que a doença, em sua origem, não é material. O que se conhece como doença seria o derradeiro efeito produzido no corpo, o produto final de forças profundas desde já muito em atividade, e mesmo quando o tratamento material sozinho parece bem sucedido, ele age apenas como um paliativo, a menos que a causa real tenha sido eliminada. Para entender a natureza da doença, seria necessário reconhecer certas verdades fundamentais que Bach elencou como que a pessoa possui uma alma, que é o seu eu real, um ser divino, que é uma centelha do Todo-Poderoso, portanto imortal.
que as pessoas têm a missão de alcançar todo o conhecimento e toda a experiência que possam ser adquiridos, com o objetivo de avançar em direção à perfeição de suas naturezas. Que deve-se compreender que a vida é apenas um breve instante no curso da evolução individual, que as nossas almas, que são realmente nós mesmos, são imortais, e os corpos dos quais temos consciência são transitórios. E o conflito aparece quando as personalidades são atraídas para fora da senda traçada pela própria alma, por obra de desejos terrenos ou pela persuasão dos outros. Esse conflito é a causa principal da doença e da infelicidade. E que existe uma unidade em todas as coisas, a compreensão de Criador de tudo que existe é o amor. Então, ele coloca que as doenças reais e básicas das pessoas seriam certos defeitos como o orgulho, a crueldade, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade e a ambição, visto que todas essas características seriam contrárias, então, ao amor. Que a prevenção e a cura acontecem quando é possível identificar o erro dentro de si mesmo e suprimi-lo por meio do cuidadoso aprimoramento da virtude que o destruirá, exatamente a virtude oposta. Desde tempos imemoráveis, Barthes também nos lembra, sabes que a providência colocou na natureza recursos capazes de prevenir e de curar as enfermidades, como ervas, plantas e árvores divinamente enriquecidos. Os florais exercem o seu efeito tratando o indivíduo e não a doença, os seus sintomas. Atuam diretamente no aspecto emocional e mental. Seu efeito não é a supressão dos aspectos negativos, mas a sua transformação em positivos. O Dr. Bach, então, agrupou as suas 38 essências, seus 38 remédios, como chamava, de acordo com o estado mental de cada indivíduo, dividindo em 7 emoções básicas que correspondem aos 7 grupos emocionais, e essas cobririam toda a complexidade do mundo emocional, cada uma com sua especificidade. Então, seus 12 remédios agrupados pelos grupos para os que sentem medo, e aqui eu deixo registrada, né, as 38 essências, para os que sofrem de indecisão, para falta de interesse pelas circunstâncias atuais, para a solidão, para os que têm sensibilidade excessiva a influências e opiniões, para o desalento ou desespero, para a excessiva preocupação com o bem-estar dos outros, e ainda um composto de algumas essências, então, que seria um remédio emergencial para situações pontuais. O método, então, de preparo, né? As flores, por ele escolhidas, então, deveriam ser colhidas no momentos antes do preparo, e a extração das energias sutis das flores e sua impressão na água, através da captação da informação eletromagnética nelas contidas com auxílio do calor. Então, e essa impressão na água, a gente já tem conhecimento, então, pelo trabalho do senhor Emoto, com o poder da água, né, onde ele comprova as impressões registradas na água. E para o consumo, então, esse preparo que citei anterior seria a tintura mãe, né? Para o consumo seriam colocadas poucas gotas em água mineral e um conservador, que normalmente é o conhaque ou também o vinagre de maçã. E para uso, são poucas gotas, umas 3 vezes ao dia. Os florais de Bach foram as únicas essências florais existentes durante algumas décadas. Depois disso, outros sistemas florais foram surgindo, das experiências e dos estudos, como os florais do Alasca, da Austrália, da Califórnia, florais do deserto, do Arizona, de Raf na Argentina, nacionais, então, florais Filhas de Gaia, florais de Minas, Saint-Germain, no Rio Grande do Sul, florais Aura Luz, Burchazal, de Lis, do Sul e Vivescências, todos seguindo o mesmo princípio do Dr. Bach, porém utilizando flores presentes na região de origem. Os florais, então, não são remédio,
São considerados uma terapia integrativa complementar e são reconhecidos e recomendados desde 1974 pela Organização Mundial da Saúde, dentre outras terapias integrativas como a homeopatia, a fitoterapia e o reiki. No Brasil, então, elas estão incluídas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS e estão na agenda regulatória da Anvisa para a regulamentação dos insumos, e a prescrição, então, por terapeutas florais já é conhecida como profissão e atividade econômica. A legislação, então, dos conselhos de classe das áreas de saúde já a reconhece como prática complementar ao tratamento convencional, desde que comprovada a formação desse profissional na área de floral. Então, enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, fisioterapeutas, biomédicos, nutricionistas, né? Como no meu caso, e durante a elaboração do meu trabalho, eu encontrei, então, a regulamentação do meu conselho, né, autorizando, mas com a comprovação junto ao conselho com um curso com o mínimo de 30 horas. Encontrei alguns estudos bem interessantes, então, comprovando a sua eficácia. Um deles, então, professores e funcionários apresentaram redução no nível de ansiedade. Outro, então, professores e enfermeiros tiveram um nível de estresse intenso reduzido. Um outro, com pacientes com sobrepeso, mostrou associação significativa de perda de peso, redução da ansiedade. A efetividade da terapia floral na ansiedade de adultos com sobrepeso e obesidade, e uma revisão de literatura sobre o uso de florais nos quadros de dor, com importantes resultados em dores de cabeça, cansaço excessivo, dores, e também encontrei um estudo com o tratamento, né, da perda excessiva de pelos de gatos. Então, os florais e os animais, muitas vezes os animais domésticos são beneficiados pelas mesmas essências que o seu dono toma em determinado momento, usado, né, nos animais em situações de choque, de acidentes, de lesões, de cirurgias, de extração de dentes. Eles diminuem a tensão, tornam-os menos sensíveis, passando a agir de forma mais equilibrada. Eu trouxe uma citação, né, dos elementos da natureza que a gente encontra, né, nas obras de André Luiz, como no livro Nosso Lar, na cura de Ernesto, onde Narcisa, né, preparou uma substância com emanações do eucalipto e da mangueira para a cura dele. No Missionários da Luz, então, na encarnação de Segismundo, né, eles compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com emanações das plantas e das flores, fortificando-os para a luta. E no livro Ação e Reação, para o restabelecimento de Poliana, as energias imponderáveis da natureza associadas aos fluidos de plantas medicinais. Então, florais e o espiritismo, a gente pode perceber que os fundamentos de Dr. Bach com relação à causa das doenças nos remetem muito ao Evangelho do Nosso Senhor Jesus, a Kardec, a André Luiz, a obra Cura-te a Ti Mesmo, parece que a gente está lendo um livro espírita, né, que nos remete aos ensinamentos de Jesus, de A Tua Fé Te Curou. Podemos sugerir que Bach teve inspiração de certos espíritos superiores de buscar na natureza estes remédios e ainda sobre quais espécies de flores usar, e quando fala do conflito entre a alma e a personalidade, na verdade é a não conformidade, né, entre a vida que o indivíduo leva como encarnado e aquela que ele deveria levar tendo em vista o seu propósito de evolução espiritual, a sua proposta encarnatória. Precisamos ainda salientar, né, que o embasamento e os conceitos do Bach falam muito de agir na causa. Destaquei 2 capas de livros ali que fala de florais e a síntese para uma medicina de almas, ou a medicina dos pensamentos e dos sentimentos,
e a partir dos nossos estudos a gente já tem a compreensão, já precisa ter o entendimento que, na verdade, a causa primeira, né, das nossas mazelas do corpo, elas estão no espírito, então os florais possivelmente têm uma ação em um dos nossos veículos de manifestação, né, um dos nossos corpos, e não exatamente na causa inicial. Então, para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase que eu gostei muito, do Dr. Bach, que diz que a nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Deixo minha bibliografia e muito obrigada.